Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 26 de outubro, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto para reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 10 ao 17, que nos diz o seguinte. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Novamente, nós temos aqui um embate entre Jesus e os fariseus por causa do sábado. Devemos entender que Jesus curava em dia de sábado por 2 fatores. Primeiro, para demonstrar que a lei foi feita para o ser humano e não o ser humano para a lei. A lei do dia do sábado foi criada justamente por quê? Porque o povo, os lavradores, os trabalhadores da terra, eles não tinham dia de descanso. Eles eram obrigados a trabalhar de segunda a segunda. Então o que acontecia? Os patrões exploravam esses funcionários, porque não lhes concediam nem um dia de descanso. Após uma interpretação da Escritura baseada no livro do Gênesis, de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, criou-se a lei do dia de sábado. Então, no dia de sábado, ninguém poderia trabalhar. Era o dia de descanso dos trabalhadores. Portanto, esta lei de dia de sábado foi criada em benefício da população, para que os trabalhadores pudessem ter ao menos um dia de descanso. O grande problema foi que interpretações posteriores fizeram com que o sábado se tornasse um dia em que praticamente não era possível fazer nada. Para que possamos ter ideia, uma pessoa só poderia dar 39 passos no dia de sábado. Se ela desse o 40º, ela já estava impura. E no domingo, primeiro dia da semana, ela era obrigada a ir ao templo, oferecer sacrifícios para a purificação do seu pecado, podemos dizer assim. Por isso, a crítica de Jesus aos fariseus e o grande embate em dia de sábado. Jesus diz, ou melhor, ele tenta dizer através das suas ações, ou seja, das suas curas, que o sábado não pode se tornar uma prisão. O sábado foi criado para a libertação do ser humano e não a sua escravização. Segundo aspecto, aquele momento daquela mulher era único. Provavelmente não iria se repetir. E Jesus não perdia oportunidades para realizar o bem. Tanto que, se eu não me engano, eu acho que é a 8ª oração eucarística. Tem como subtítulo o seguinte, ou melhor, tem como título o seguinte: Jesus caminha fazendo bem. Ele não perdia oportunidades para fazer o bem. Portanto, é compreender que aquele momento, tanto daquela mulher quanto de Jesus, era único. Se ele não realizasse aquela cura naquele momento, poderia ser que ele não voltasse a encontrar aquela mulher, ou aquela mulher não voltasse a encontrar ele. Portanto, a graça, o momento oportuno, teria passado. Por isso que Jesus jamais deixava oportunidades passarem em branco. Sempre que elas surgiam, seja em dia de sábado ou qualquer outro dia da semana, ele realizava o bem, porque ele assumiu condição humana para libertar a humanidade e fazer o bem a ela. Por isso, do seu grande embate com os fariseus, que não pensavam no povo.
Eles viviam a lei estritamente. Então eles não faziam nenhuma diferenciação ou como se poderia dizer, nenhum momento de reflexão, de se fazer uma adaptação. Para eles, a lei deveria ser cumprida. Não havia nenhuma exceção. Você está procurando a palavra. A lei deveria ser vivida de qualquer forma, da forma mais radical possível. E quando se fazia isso, muitos inocentes acabavam pagando por aquilo. E lembremos que Jesus era contra toda injustiça. Por isso, nós poderíamos dizer que duas razões que Jesus realizava a cura em dias de sábado. Para mostrar que a lei deveria estar a serviço do ser humano e não o ser humano sobre o jugo da lei. E segundo, havia oportunidades que não poderiam ser deixadas em branco. E Jesus aproveitava todas, se fosse para fazer o bem. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.